Shalom, meu querido, minha querida, aqui é seu irmão Estênio Mendes Rios, não é? Mais uma vez ministrando assuntos assim importantes para a vida da gente. E eu senti essa necessidade de conversar com você hoje sobre alguns acontecimentos importantes, sabe, bíblicos, não é? Porque esse mês de dezembro, né, é um mês que tem assim aberto os nossos olhos espirituais para algumas coisas interessantes que a Bíblia nos fala. E eu não posso deixar de falar sobre isso, até para divertir os irmãos, né? Até para também renovar a mente dos irmãos. E isso me faz, por um lado, me alegrar bastante. Sabe por quê? Porque tanto esse mês de dezembro, para a gente é um mês importantíssimo do nascimento de Jesus, quanto que, pelo fato de ser um mês do nascimento de Jesus, é um mês de renovação, sabe? Porque é um mês profético. Deixa eu te explicar por quê. Existem três fenômenos proféticos nesse mês de dezembro que aconteceu, inclusive hoje mesmo, quando eu estou gravando este vídeo, está acontecendo até o dia 25 de dezembro, certo? Primeiro fenômeno que você vê que aconteceu esse mês, por volta aí do dia 14, 13, 14 de dezembro, foi, não é, a chuva de meteoros, você lembra disso? E alguns estudiosos mencionam, não é, alguns homens estudiosos e teólogos mencionam que essa chuva de meteoro também tinha a ver com a mesma chuva de meteoro que aconteceu lá na passagem de Josué, no capítulo 10, versículo 11 e 12. Quando Josué, não é, que é um nome profético que quer dizer salvação, não é, estava lutando contra os inimigos e essa chuva, né, de meteoros caiu sobre os inimigos, não é, um combate, né, físico e espiritual, né, porque Deus estava ali com ele para que o povo então tomasse posse daquilo que lhe foi prometido biblicamente, né? Tomasse posse do que lhe foi prometido pela palavra de Deus, dessa nova terra, ou dessa terra prometida. Aí você vê Josué agir, não é? Para libertar, para fazer com que o povo de Israel, tomasse posse da terra que Deus prometeu. Algo muito interessante e profético nisso tudo, né? Porque você vê Josué sendo salvação e um fenômeno acontecendo em um período de uma guerra muito, muito grande espiritual que está acontecendo sobre o planeta. Você está vendo isso? De repente vem um sinal aí espiritual da parte de Deus, que é esse meteoro e cai, né? E destrói o inimigo, e a gente vê então que está acontecendo, que está de fato acontecendo um movimento espiritual, de uma guerra espiritual, mas que a intervenção de Deus está operando, né, dentro da igreja. A intervenção de Deus está acontecendo nos nossos dias, como aconteceu com aquele povo. Você entende? O segundo fenômeno é aquele eclipse, né, total solar. Você vê que alguns astrônomos, né, dizem, eles deduzem, alguns estudiosos também deduzem, que esse fenômeno aconteceu lá também em Josué, quando ele, nesse mesmo capítulo, né, capítulo 10, versículo 12 a 14, ele dá ordem para que os astros parem, não é? Dá ordem para que ele possa vencer os inimigos. Você lembra disso? Com certeza você lembra, deve lembrar disso aí, claramente. Com certeza, eu sei que você lembra, porque é bíblico, está na palavra de Deus, né? Então, eles acreditam que esse fenômeno aconteceu também naquela época. Você vê, mais uma vez, eu digo Josué, que significa salvação, né? Começa a dar ordem, não é? É uma tipificação de Jesus, uma tipificação do nosso Salvador, que dá ordem, então, para que os astros comecem a se mobilizar. E é isso que aconteceu nesses dias, com o eclipse total solar. Você vê que essa passagem
aconteceu, esse fenômeno aconteceu agora em dezembro, dia 14. Interessante, no mesmo período que aconteceu a queda dos meteoros, acontece também a, esse movimento desse eclipse. Então, na mesma história de Josué, do capítulo 10 de Josué, você vê de 12 a 14, essa história, né, esses acontecimentos se manifestando também, do, chuva de meteoro e o eclipse solar se movimentando, você pode ver que algo fluiu, aconteceu ali. Eles acreditam que foi o anel, né, de fogo operando naquela época e na mesma forma aí, como você pode ver, na mesma época acontecendo com, né, conosco, nós estamos visualizando isso. O terceiro ponto aqui que eu vejo que é profético e interessante foi o que aconteceu agora recentemente, como eu disse, e que vai até dia 25 de dezembro, que é o fenômeno, né, esse fenômeno de conjunção de planetária, essa conjunção de Júpiter e Saturno, né, que alguns dizem, né, astrônomos e estudiosos, teólogos também falam que esse fenômeno chama-se Estrela de Davi. Olha que coisa impressionante, não é? Porque eles deduzem, eles acreditam que esse fenômeno aconteceu quando Jesus foi nascer, né? Lembra dos três reis magos? Eles seguiam naquela estrela. É justamente esse fenômeno que aconteceu lá. E quando aconteceu esse fenômeno, os três reis magos conseguiram encontrar Jesus. Interessante que tanto do dia 21 até o dia 25, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus, é que esse fenômeno começa a acontecer. Não tem algo aí que você precisa pensar sobre isso? Eu acredito que tem, né? Interessante isso. Agora, um grande alerta se movimenta dentro desse princípio, um alerta muito grande, que é o fato, sabe de quê? É que assim como quando Jesus nasceu, né? Deus avisou a José, para José sair daquele lugar, porque ia ter uma grande perseguição, e você viu que houve muitas mortes, né? Uma grande perseguição do Salvador, né? Do Rei. Assim também isso pode ser profético para a vida da gente durante esses últimos dias. Por quê? Porque assim como aconteceu naquela época, esse fenômeno aconteceu na Idade Média, né? Na época das trevas, ali você vê a igreja sendo perseguida literalmente, né? Quando esse fenômeno aconteceu, houve um novo nível, um estágio diferente, e ali a igreja começa então a ser perseguida. Claro que há uma mudança em que a intervenção de Deus acontece e há um livramento para a igreja, como aconteceu o livramento com Jesus, como aconteceu com o povo de Deus naquela época. E hoje precisamos estar alerta, porque vimos esse fenômeno acontecer, precisamos ficar alertas sobre o quê? Sobre essa grande perseguição que pode ocorrer com o povo de Deus. Esse fenômeno é um sinal de livramento, mas também de vigilância. Você entende isso? Quero que você preste bastante atenção. Eu fiz esse vídeo e eu quero, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, que você analise tudo que eu estou falando, vá buscar na palavra de Deus essas coisas. Você vê que astrônomo, não é, um astrônomo alemão chamado Johannes Kepler, ele observou essa junção e disse que tudo indica que seria o mesmo fenômeno que aconteceu na época do nascimento de Jesus. Nós estamos vivendo na comemoração da época de Jesus, do nascimento de Jesus. Então você vê que não há coincidência só nisso. Há cumprimentos proféticos alertando a igreja e alertando o mundo
sobre a grande manifestação da volta de Jesus, que os judeus já declaram. Quando viu esse fenômeno, eles disseram que isso é um sinal da vinda do Messias. Nós cremos que Jesus veio sobre essa terra, mas também cremos que a qualquer momento pode acontecer o que chamamos de arrebatamento. Você percebe isso? Que o Senhor continue te abençoando. Se inscreve aí no nosso canal, dê uma curtida, um like. Sei que vai ser bom para que esse vídeo seja divulgado. A paz do Senhor Jesus e até a próxima live. Fica na paz.